Olá, eu sou Pamela Martins e você está em mais um episódio do Entre Flores e Cicatrizes. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre oração, mas não como um ritual, não como obrigação, não como aquela lista de pedidos. Nós vamos falar sobre o dia em que a oração deixou de ser um socorro emergencial e se tornou um lugar de permanência na minha vida. Porque eu demorei a entender que oração não é um horário no relógio espiritual. Não é discurso bonito, não é argumento bem montado, não é uma tentativa de convencer Deus a agir em nosso favor. A oração é presença. É quando alguém decide parar de lutar sozinho e escolhe se alinhar com o céu. E eu aprendi que quem se coloca de joelhos não está se diminuindo, está se reposicionando. Porque a oração, ela não muda Deus, ela muda quem ora. E quando alguém muda por dentro, o céu encontra espaço para finalmente se mover em nosso favor. E eu comecei assim, orando por tudo. Antes de decisões, antes de reuniões, antes de conversas difíceis e até pelas coisas que pareciam pequenas demais para incomodar Deus. E foi ali que eu descobri uma coisa linda. Nada é pequeno quando o coração está envolvido. O que parecia exagero virou uma dependência saudável. O que parecia fraqueza virou uma força silenciosa. E a Bíblia nos lembra isso, lá em Provérbios 3:6. Reconheça o Senhor em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. E no começo, eu achava que eu precisava de um tempo perfeito, um ambiente ideal, um silêncio absoluto. Depois, eu entendi que Deus cabe até em 2 minutos sinceros, no trânsito, no meio do dia, antes de responder a algo que poderia virar um conflito, depois de uma notícia inesperada que nos tira o chão. Às vezes, não era uma oração longa, era só um sussurro. Senhor, eu não estou bem. Pai, me ajuda a não reagir. Senhor, me dá clareza. Cuida disso por mim. Sozinho eu não consigo. E algo sempre mudava. Não porque o problema desaparecia, mas porque o peso deixava de ser solitário. E com o tempo eu percebi algo libertador. A vida não ficou menos turbulenta, mas o meu interior ficou mais estável. E a oração não me garantiu dias fáceis, mas me deu paz nos dias difíceis. E lá em Filipenses 4, do 6 ao 7 diz: não andem ansiosos por coisa alguma, e a paz de Deus guardará o coração e a mente de vocês. E então, houve um momento nessa caminhada em que eu fiz um acordo com Deus. Eu parei de colocar o meu famoso alarme das 3 horas da madrugada e disse: Senhor, se o Senhor quiser de fato esse encontro, me acorda. E por incrível que pareça, desde então ele passou a me acordar. Não por barganha, mas por um desejo mútuo. Eu queria que aquele encontro fosse um desejo genuíno de nós dois estarmos juntos. E quando isso acontece, quando ele me acorda, eu entendo algo que sempre me emociona. Não fui só eu que lembrei de Deus, foi ele quem lembrou de mim. E ali, no escuro da madrugada, sem performance, sem pressa, eu sei que eu estou onde eu precisava estar. Não para pedir coisas, mas para simplesmente estar na presença do meu Pai. E a Bíblia nos diz lá em Tiago 4:8: aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. E eu percebi que quanto mais eu busco, mais eu percebo que ainda é pouco. Porque Deus não se revela para quem cumpre a agenda espiritual. Ele se revela para quem tem fome da presença dele. E eu descobri algo definitivo. Eu não oro mais porque eu preciso de respostas. Eu oro porque eu finalmente encontrei um refúgio. Em Deus eu encontrei direção, descanso, pertencimento, validação. Não como uma promessa distante, mas como uma realidade acessível. E Salmos 16:11 diz: na tua presença há plenitude de alegria. E hoje eu sei que quando eu me ajoelho, não é para pedir mais, mas é porque eu finalmente encontrei tudo que eu preciso. E talvez você que me ouve também esteja cansado, assim como um dia eu estive. Talvez esteja resolvendo tudo sozinho, pensando demais, reagindo demais, carregando demais. E talvez a sua oração tenha virado apenas um pedido urgente e você tenha esquecido que ela também pode ser um abraço. Então deixa eu te lembrar de algo com muito carinho. Você não precisa orar bonito, você precisa orar sincero. Deus não espera eloquência, Ele espera presença. E se hoje você não consegue fazer uma oração longa, faça uma curta, mas faça. Nem que seja um sussurro, eu não estou bem. E deixe que Ele cuide de todo o resto. Então, se esse episódio
falou com você, compartilha com alguém que também está tentando ser forte e esqueceu que descansar também é um ato de fé. E se você quiser caminhar por mais flores desse jardim, eu te convido a acessar o meu blog, floresdascicatrizes.com. E obrigada por escolher ficar, por caminhar comigo nessa jornada de fé e por aprender a descansar em Deus. Que a sua oração volte a ser um encontro e que Deus te abençoe. Nós nos vemos no próximo episódio. Até lá!